Eu tenho nojo de política. Mas quem me der um saco de cimento, quem me der uma dentadura, quem me der um óculos, quem ajudar a rebocar a minha casa, tô precisando pagar umas contas aí, quem me ajudar. Tenho nojo de política, mas, né? Quem quiser me ajudar. Bom, pessoal, infelizmente a gente ouve muito hoje em dia isso aí, né? Pessoas que só votam se tiver algum benefício próprio. E esquecem que uma cesta básica que ele ganha em época de eleição não dá para passar uma semana com essa cesta básica. E esquecem que essa dentadura que ele ganha não vai durar praticamente 4 anos, porque geralmente as coisas que são dadas em troca de voto em época de campanha são coisas bem com uma qualidade bem inferior. Esquecem que a troca de óculos geralmente é de ano em ano, né? De ser no máximo ano em ano, mas é de 6 em 6 meses. E que não vai ter esse político não vai estar em campanha durante 4 anos. Esquecem disso, né? Isso é muito preocupante porque nós, como sociedade, só sabemos julgar os políticos, dizer que os políticos são ladrões, são corruptos, um bando de ladrão corrupto, generalizando tudo. Mas nós não começamos a tocar na ferida da sociedade. Será que se não existisse a mercadoria, que é o voto, nessa época de campanha, né? Existiria comprador? Não iria existir comprador. O complicado é que nós sempre nos vendemos, e quando eu digo nós, eu estou generalizando. Óbvio que várias pessoas não fazem isso. Mas nós acabamos vendendo o nosso voto por um benefício desse, que não é duradouro, e acabamos prejudicando, porque aqueles políticos que nós chamamos de corrupto acabam voltando para o mandato, renovando o mandato deles, né? Aí a culpa é de quem? Infelizmente a culpa é da sociedade que se vende. Se não houvesse mercadoria, não haveria comprador. Mas, infelizmente, a sociedade não tem consciência disso. Nós somos as pessoas que só sabemos criticar e cobrar. A gente nunca pega a parcela da culpa dessa corrupção do Brasil para cima da gente. Porque o poder emana do povo. Isso daí a gente sabe, está da Constituição. Nós que elegemos os nossos políticos. Se eles não prestam, porque são eleitos. Se é ladrão, porque é eleito. Isso daí é meio complicado, né? Meio complicado a gente passar a vida toda dizendo que tem nojo de política e na época da eleição a gente ir lá e vender nosso voto por uma coisa simples. Talvez se nós não vendêssemos nosso voto, os governos eles distribuiriam óculos para famílias carentes. Talvez se a gente não vendesse nosso voto, nós teríamos cestas básicas em um momento de extrema necessidade, com a comprovação, né? A gente vê esse auxílio emergencial que é para pessoas que realmente precisam e várias pessoas que não precisam receberam. Aí é o governo que é corrupto? É o político que é corrupto? Eu acho que nós, como pessoas, nós como eleitores, nós precisamos primeiro nos policiar, sabe? Porque que moral eu tenho de criticar qualquer político que rouba se eu também estou pegando uma parte de um valor de R$ 600 desse auxílio, que vai até 1.200, recebo sem eu estar precisando, enquanto tem pessoas que estão passando fome. Onde é que está a corrupção? Só está na política a corrupção? Vamos pelo menos ter caráter para aceitar os nossos atos. A partir do momento que você vai no supermercado, coloca 11 laranjas no saco, vai passar no caixa, a moça pergunta quantas laranjas tem e você diz que tem 10, você está praticando corrupção. Isso é corrupção. Eu acho que nós temos primeiro que entender o que é corrupção para poder dizer que o outro é corrupto. Nossa sociedade, infelizmente, é corrupta. Infelizmente, a nossa sociedade é corrupta. E cada vez mais vai se renovar os mandatos dos políticos corruptos. Vai se renovar porque, infelizmente, a gente não para analisar a política. O que a gente fala é que tem nojo de política. Tem nojo de política e, na época da política, se beneficia da política, da campanha eleitoral, porque se beneficiar da política é um direito nosso. Nós temos que nos beneficiar da política com serviços essenciais, pelo menos o básico, para a nossa existência, né? Saúde, educação, essas coisas que todo político fala. E não pegar uma coisa, um benefício para você mesmo, sabe? É complicado isso aí. Então, infelizmente, esse tema vem perguntando aqui o que é que um eleitor não gosta de ouvir de um político. É o não.
Vai procurar o político, pede uma dentadura, e se o político for correto e disser que não vai dar, não vota. Será que esse político vai receber o voto? Não vai, porque infelizmente nós vivemos nessa sociedade que busca só é uma sociedade individualista. É individualista. Infelizmente, tenho certeza que muitas pessoas não vão, quando começar a campanha, eu estou pré-candidato, né? Muitas pessoas não vão votar em mim porque eu vou dizer esse não. Então, assim, se pretende votar em mim querendo alguma coisa em troca, algum bem pessoal, alguma coisa em particular, não vai ter. Infelizmente, vou perder esse voto por falta de consciência popular, sabe? É complicado a gente lidar com política dessa forma. Infelizmente, é muito corriqueiro acontecer isso nas eleições. Mas não vai acontecer comigo. Esse não haverá. Sabe? Eu tenho certeza que tem vários outros pré-candidatos a vereador também que vão dar esse não também, vão perder voto por isso. Qual é a intenção desse vídeo? É que nós, como sociedade, aprendamos a votar. Quando se diz, porque não sabe votar, é porque literalmente não sabe. Não vota pelo conhecimento da pessoa, não vota pela qualificação da pessoa. Nós temos muitos candidatos qualificados. Já tivemos vários outros que não conseguiram entrar. Então, infelizmente, o poder é nosso. Infelizmente, não. Infelizmente, o poder é nosso. Infelizmente, não sabemos usar. Né? Então, é isso. Esse vídeo foi uma pergunta que me fizeram, qual era a minha visão em relação à corrupção no Brasil e tal. Só que a pessoa pediu para não dizer o nome, então não vou dizer o nome. Então, resolvi fazer esse vídeo. Tenhamos mais consciência. Tenhamos mais consciência. Eu batalho muito para ter um óculos, eu batalho muito para ter alguma coisa. E não adianta você receber alguma coisa durante a campanha e passar 4 anos sofrendo, reclamando, falando mal do político. Não adianta. Porque infelizmente ele está lá porque nós colocamos. Foi com seu voto que ele entrou lá. Foi com seu voto que ele entrou lá, que ele conseguiu se eleger para não fazer nada. Qual é a obrigação que o político que gasta milhares, às vezes até milhões, numa campanha tem com a sociedade? Com o eleitor dele, se ele foi lá e comprou o voto. E ainda tem casas que a gente chega e diz assim, aqui em casa são 15 votos, quem der mais... Isso chega a me faltar ar. Sabe? Porque infelizmente a gente está com a saúde precária, a educação precária, a segurança precária, tudo está muito precário. As necessidades essenciais, básicas que nós precisamos estão precárias porque a gente não sabe votar. Por que em outros países dá certo? Em alguns outros países. Por que aqui no Brasil mesmo tem várias cidades que dá certo, a gestão pública funciona? Por que existem vários vereadores de outras cidades que os vereadores trabalham? Por que os vereadores bons aqui de Mossoró não conseguem trabalhar? Não conseguem trabalhar porque muitas vezes eles fazem parte da oposição e não conseguem aprovar nada. Porque a situação é a maior parte, então eles não votam. E a maior parte está lá por quê? Porque foi eleita por aquele eleitor que se vendeu. É simples isso. Se nós passarmos a ter consciência na hora do nosso voto, a coisa muda. Pode ter certeza que a coisa muda. Infelizmente é um processo que nós temos que aguardar, né? O que me cabe, o que nos cabe, quem gosta de política, que acha que a política é essencial, é tentar conscientizar. Mas óbvio que não tem como a gente abrir a cabeça de todo mundo e colocar lá o que a gente pelo menos acredita, o que a gente pelo menos estudou e está passando como entendimento. Certo? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem, acompanhem os meus vídeos. Essas são as minhas posturas. Eu estou fazendo vídeos toda semana e postando no meu Facebook. Estou enviando para o WhatsApp de alguns amigos para mostrar a minha postura como político. Porque eu sou político. Nós, pessoas que estudam política, são pessoas políticas. A partir do momento que a gente entra no processo para entender como a gente passa a ser uma pessoa política. Certo? Quem não gostou não tem problema. Mas eu não vou ser fingido aqui para ser candidato. A minha intenção não é agradar todo mundo para ser eleito e depois me mostrar. Não, eu vou me mostrar para depois ver quem agrada, quem agradar, estou à disposição. Forte abraço a todos vocês e que Jesus ilumine nossa semana. E por último, fique em casa. Ainda estamos nessa época de pandemia do coronavírus. Cuide daqueles que cuidam de você.